Muitas empresas tratam a área comercial como uma caixa preta. Você coloca dinheiro, espera que o vendedor faça mágica e torce para o resultado vir no final do mês. Mas, na realidade, vendas é um processo de engenharia. É sobre tentativa, erro e ajuste fino, que transformam um não em aprendizado para a próxima conversão. Nesta edição do 123 Action Talk, recebo Nayara Delamar, Head Comercial, para falar sobre como construir um fluxo de vendas que seja previsível e eficiente. Nayara, seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui comigo. Olá, Gabi, boa noite, obrigada pelo convite. Eu tenho acompanhado essa trajetória e acho sensacional esse espaço de troca de ideias que você está construindo. Fico muito feliz de estar aqui com você. No 123 Action, a gente acredita que o que não tem processo não tem escala. Vocês já ouviram a gente falar bastante sobre processo. E, Nayara, fala-se muito que venda é um jogo de números, mas não adianta ter volume se a abordagem for errada. Então, eu gostaria de saber como você define o equilíbrio entre a quantidade de tentativas e a qualidade da abordagem para que o funil não fique cheio de contatos inúteis. Perfeita pergunta, Gabi. Eu enxergo as vendas como um jogo de números, mas um jogo de números qualificados. Então, essa combinação, ela começa antes mesmo do primeiro contato, na definição clara do perfil do cliente ideal. Quando isso está bem estruturado, o volume já nasce mais estratégico, com intenção real de avançar. Então, ao mesmo tempo, a qualidade está na relevância da abordagem. Então, demonstrar rapidamente que você entende o contexto, a dor, o motivo pelo qual aquela conversa faz sentido. Porque, no fim, não se trata apenas de falar com mais pessoas, mas sim de falar com pessoas certas e da forma certa, né? Então, quando o volume e a qualidade, eles caminham juntos, o funil se torna mais saudável, consistente, previsível, e a conversão deixa de ser sorte para virar realmente um processo. Na verdade, Nayara, o caminho até o sim, ele é pavimentado por vários nãos, você sabe melhor do que eu. Então, como um time de novos negócios deve gerenciar esse ciclo de tentativa e erro, para que o erro não seja um desperdício de tempo, mas sim um dado para ajustar a estratégia? Porque sabemos que, de fato, é uma jornada árdua. É mais não do que sim. Me conta um pouquinho, Nayara. Com certeza. O não, ele faz parte do processo, né? Faz parte do jogo para todo mundo, né? Então, o importante é ter resiliência, mas principalmente ter maturidade para entender que cada não pode sim te aproximar do sim, desde que exista aprendizado. Então, o problema não é ouvir não, né? O problema é não aprender com ele. Então, um time de novos negócios precisa analisar cada tentativa com um senso crítico. O que aconteceu? Foi um perfil errado, a abordagem não conectou, o timing não era prioridade, faltou aprofundar a dor, entender exatamente isso para que o erro vire um dado, e quando ele vira dado, ele deixa de ser uma perda de tempo e passa a ser um ajuste estratégico. Então, com esse ajuste rápido e com a troca, né, com o time, o caminho até o sim fica muito mais curto. Muito legal aprender isso com você, Nayara, porque a jornada, ela é, de fato, muito árdua, e pelo que você está nos passando, a cada não, o comercial, ele recebe uma oportunidade de fazer ajuste de rota, ajuste da persona, ajuste da dor que precisa ser solucionada, e tudo isso vai fazendo com que vocês consigam permear até chegar no famoso e esperado sim, correto? Exatamente, perfeito, Gabi, exatamente isso. Então, um não é uma oportunidade exatamente de mudar essa rota, né? E ir para o caminho mesmo certo, né? E sobre a estratégia de abordagem que você utiliza hoje, Nayara, onde você vê que as empresas mais perdem o cliente no primeiro contato? Na sua opinião, é por excesso de formalidade ou é falta de clareza sobre o problema que elas precisam resolver? O que você acha que essa estratégia comercial acaba pecando na hora de abordar e acaba perdendo a oportunidade de ganhar um cliente? Na maioria das vezes, a perda acontece sim por falta de clareza, né?
possível cliente não entende rapidamente qual problema você resolve, qual que vai ser o impacto no negócio dele e qual que é o seu diferencial. Então, por isso, no primeiro contato, o que mais conta é a transparência mesmo. Se nos primeiros segundos não fica evidente o contexto, a dor e o ganho possível, ele simplesmente se desconecta. E quando isso acontece, dificilmente a conversa evolui para uma oportunidade real. Quando há clareza, você conquista a atenção. Essa atenção desperta o interesse, e o interesse que abre caminho para continuar essa conversa. Muito interessante, porque nós estamos em um momento onde há disputa de informações o tempo inteiro. Todo mundo quer vender. Então, nós temos, geralmente, poucas linhas para chamar atenção, se uma abordagem por um LinkedIn ou rede social, se é por uma ligação, nós temos poucos segundos. A verdade é que todo mundo está correndo. Então, quando nós estamos trabalhando num processo de captação de um novo cliente, muitas vezes ele nem sabe que precisa do produto ou serviço o qual estamos oferecendo. Ou seja, nós estamos ali num cenário desfavorável. Então, eu entendo que é necessário extrema sensibilidade para conseguir alcançar. E foi muito interessante ouvir você falar. Então, primeiro a gente conecta com a dor do cliente, desperta uma espécie de isca para que consigamos abrir uma porta e demonstrar a solução como um todo. A estratégia comercial, ela literalmente não é sobre sorte, ela é 100% sobre estratégia, ajuste, tentativa, erro, processo. Então, que incrível te ouvir falar. Eu e a Nayara já fomos colegas de jornada também, e eu admiro muito o trabalho da Nayara, porque ela é extremamente processual. E eu tenho certeza que a taxa de sucesso dela está proporcionalmente linkada aos processos, aos aprendizados dos pais. Ela traz na prática para fechar um negócio. Definitivamente não é sorte. Obrigada, Gabi. A admiração é recíproca. Tenho muito orgulho, muita admiração pelo teu trabalho. Nayara, muitas vezes o comercial vende algo que a operação não consegue entregar. Na 126 Action, a gente prega o alinhamento total. Como o comercial deve atuar para garantir que a venda seja saudável para a empresa e não apenas um número batido na meta? Em outras palavras, como trazer o cliente para dentro e fazer com que este cliente permaneça? Vendas saudáveis acontece quando o especialista vende realmente o que a empresa consegue entregar. Então, o papel desse especialista é atuar como um filtro, não apenas como quem fecha a venda. Ele precisa conhecer muito bem a operação, alinhar as expectativas e ter, sim, a coragem de dizer não quando algo foge do escopo ou quando a solução não é a ideal para aquele possível cliente, porque nem sempre é. Porque, no fim, bater meta, sim, é importante, mas o que realmente sustenta o crescimento é fechar negócio que a empresa executa bem e que fazem o cliente continuar comprando, indicando e mantendo essa parceria. Muito interessante, Nara, porque eu sempre estive muito preocupada com a jornada como um todo. Então, apesar de bater meta, colocar para dentro, nós sabemos que existe um custo de aquisição do cliente, ou seja, é muito caro colocar um cliente para dentro e perder esse cliente no mês seguinte, porque oferecemos para ele uma solução inexistente. Então, esse ponto que a Nayara traz é um step de maturidade de uma empresa que quer crescer com qualidade. Não basta vender, você tem que vender uma solução real, porque quando o cliente entrar pela porta, é isso que ele vai buscar. Então, a gente acaba caindo num cenário de, se esse cliente ele entrar e ele não encontrar a solução pela qual ele contratou, ele vai sair e, além dele sair, ele vai
fazer o contrário de promover a marca. Ele vai sair por aí juntando um batalhão de inimigos. Então, isso é um ponto muito importante, porque, às vezes, os times eles acabam atuando em suas caixinhas separadas, isso é um perigo. Eu e a Nayara já estivemos trabalhando juntas num cenário onde ela cuidava da parte de expansão e eu cuidava da parte de retenção. E quantas vezes a Nayara me puxou a orelha preocupada com a jornada que, teoricamente, já tinha saído do colo dela. Então, isso é muito interessante, porque quando os times trabalham em conjunto para cercar a jornada do cliente, nós temos ali uma jornada de qualidade de ponta a ponta. Ou seja, nós vendemos uma solução real. Quando este cliente entra na empresa, nós temos quem cuida para que esta solução real seja entregue. E se por algum motivo nós falharmos na entrega dessa solução real, precisamos trabalhar para corrigir logo para que a gente não venha perder esse cliente. E aí a gente começa a trabalhar com uma jornada madura. Mas veja que não é só sobre vender, é sobre fidelizar e fazer com que esse cliente permaneça. E para isso, um passo simples, porém extremamente efetivo, é venda aquilo que está sob suas condições de entregar. Tem que ser uma parceria positiva para ambos os lados, né? Quantas vezes a gente já mandou um possível cliente embora, porque realmente a gente não iria conseguir sanar a necessidade da forma que ele precisava, né? E esse possível cliente, esse lead, voltou em algum momento e nos indicou, mesmo sem parceria fechada, para outros possíveis clientes. Então, é você conseguir entregar valor em cada etapa da sua jornada com esse cliente. Nayara, muita gente desenha o funil de vendas no papel, ou guarda na cabeça, ou talvez nem desenhe. Você sabe muito bem a importância que é ter o gerenciamento do funil de vendas. Talvez essa seja uma das partes mais estratégicas do processo de captação. Queria ouvir de você o que é um básico bem feito de um CRM e de um fluxo de cadência que realmente ajuda a converter sem burocratizar demais a vida do vendedor. O principal ponto é entender o que a gente já trouxe aqui, né? Que venda é um processo, né? Não é algo que acontece por acaso, depende de método, depende sim de clareza, de consistência. Então, o CRM precisa ajudar a organizar esse processo, dando visibilidade das etapas, apoiando o acompanhamento dessas oportunidades e garantindo que nenhuma negociação se perca no caminho. Dessa forma, o básico bem feito começa com simplicidade. Um funil com poucas fases, critérios claros, bem definidos para avançar e o principal, total clareza sobre onde cada oportunidade está. Porque se for complexo demais, deixa de ser uma ferramenta, né, e vira só burocracia. Em vez de apoiar o vendedor, acaba atrapalhando toda a sua rotina, né? Então, é importante entender que cada negócio precisa ter um próximo passo definido, né? Venda é movimento. Então, se não existe uma próxima ação combinada, com data e responsabilidade, não é um processo, é apenas uma expectativa, né? E cadência também não é sobre insistência, é sobre construção, né? Uma boa cadência, ela mantém o ritmo, utiliza canais diferentes, ela sempre adiciona valor à conversa, com insight, uma pergunta estratégica ou um dado relevante, né? Porque, no fim, o que vai fazer, de fato, o funil funcionar na prática é tratar a venda como um processo realmente estruturado, né? E manter a conversa leve, fluida e ajudar o possível cliente a tomar uma decisão. Se fôssemos simplificar esse fluxo, precisamos saber exatamente onde paramos. Ou seja, enviei uma proposta hoje, eu não posso abandonar essa proposta lá,
Porque eu vou esquecer, o cliente vai esquecer e eu não vou vender. Traduzindo isso em fluxo de funil, eu preciso saber que ontem eu enviei uma proposta e que talvez daqui a 3 dias eu precise ir lá e fazer um follow-up, fazer uma cobrança, dar um lembrete. Conseguiu analisar a proposta? Utilizando de sutileza, como você disse, a cadência ela precisa ser muito delicada para que a gente não se torne mais um ali disputando atenção, porque recebemos e-mails comerciais, sabemos que é muito chato. Às vezes, o vendedor acaba sendo até invasivo com o tipo da mensagem utilizada, e isso acaba fazendo o contrário de trazer para perto, na verdade, leva para longe. E com relação à cadência, eu fiquei muito curiosa para entender um pouquinho mais a fundo qual que é a sua visão sobre persistência técnica versus insistência chata. Como que o empresário monitora ali se o time está sendo eficiente nessa etapa final? Porque nós que somos consumidores sabemos o quão chato é receber uma abordagem comercial cheia de persuasão excessiva e que nos causa irritabilidade. Então, qual é a sua visão sobre a persistência técnica versus a insistência chata, Nayara? Não, e realmente, até eu fico irritada quando eu recebo algo assim, ainda mais que eu entendo essas técnicas, né? Então, assim, follow-up não é sobre insistir, ele é sobre conduzir a decisão do seu possível cliente. Então, existe uma diferença muito clara entre persistência técnica e insistência chata. Persistência técnica é quando cada contato tem um propósito. Então, existe contexto, existe avanço, existe valor. O vendedor vem, retoma a dor mapeada, traz um insight novo, esclarece uma objeção, ou ajuda o cliente a enxergar o impacto dessa decisão, né? E aí, ele de fato está ajudando o cliente a decidir, porque é essa função do follow-up, ajudar esse cliente a tomar a decisão, né? Agora, a insistência chata é quando o contato não vem com nenhuma estratégia, não agrega nada de novo, não move a conversa, isso acaba gerando desgaste mesmo, né? Então, a diferença está exatamente na qualidade do avanço. E essa qualidade só fica clara quando é acompanhada por dados. Por isso que é importante o empresário monitorar métricas, né? Algumas métricas como, por exemplo, taxa de conversão por etapa, que essa taxa vai mostrar quantas oportunidades avançam de uma fase para outra do funil. Então, ela ajuda a identificar onde estão os gargalos do processo comercial e quais etapas precisam de um ajuste, né? Uma segunda métrica que eu gosto muito é o tempo médio de fechamento. Então, é o tempo que, em média, uma oportunidade leva desde o primeiro contato até o fechamento. Então, ela indica a eficiência desse processo e ajuda a prever a receita com mais precisão. E uma terceira métrica que eu indico é o número médio de follow-ups até o fechamento. Então, ela aponta quantas interações, sejam ligações, mensagens, reuniões, são necessárias para fechar uma venda. Então, ela mostra o nível do esforço comercial e ajuda a entender se o time está sendo consistente no acompanhamento. Se o time faz muito contatos e a conversão não evolui, o problema muitas vezes não é volume, é a qualidade, né? Por isso, vale complementar a análise olhando para as interações também. Então, ouvindo ligações, revisando as mensagens, entendendo se o vendedor está conduzindo a decisão ou apenas cobrando uma resposta. Olha aí os indicadores ditando os próximos passos. E, Nayara, se o empresário pudesse ajustar apenas uma etapa na operação comercial hoje para aumentar a taxa de acerto em novos negócios, por onde você considera que ele deveria começar? Eu começaria pela qualificação inicial, que é a verdadeira porta de entrada do funil, né? É a etapa com maior efeito dominó, porque é ela quem define a qualidade de tudo que vem depois. Então, quando você acerta quem entra, por que entra e qual é a prioridade real daquele possível cliente, as conversas deixam de ser superficiais, a proposta conecta mais com a realidade do cliente e a previsibilidade desse funil aumenta.
No dia a dia, isso aparece de uma forma bem concreta, né? Menos negociações que não evoluem, menos energia desperdiçada e mais concentração no que realmente pode virar negócio, né? Essa que é realmente a chave. Quando a entrada do funil está bem definida, o processo flui melhor. Então, o sim deixa de ser lá uma surpresa e passa a ser uma consequência de uma escolha bem feita desde o início. Que dica incrível! Você que deseja estruturar a sua jornada comercial, seu processo de funil de vendas, tem bastante caminho pela frente, tem muito indicador que dá para levantar, e esse aqui é só um primeiro passo para que você mergulhe nesse universo comercial e dê mais esse step de maturidade, de fazer uma jornada qualificada, de trazer novos leads, fechar novos negócios e crescer com qualidade. Nayara, muito obrigada pela sua presença. Foi incrível conversar sobre novos negócios com você, pessoa que eu admiro tanto. Desejo muito sucesso na sua jornada. Gabi, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, foi muito gostoso estar aqui com você, essa troca de energia, essa troca de ideias, eu sempre estou aprendendo muito com você, te desejo muito sucesso também, um beijo. E você que está nos ouvindo, obrigada pela sua participação mais uma vez, até o próximo talk. Tchau, tchau! Tchau, tchau!